Olha, se você não me ama, não me ligue, não fique me fazendo queixa, porque você está no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e o tema reprodução continua aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento. Já nasceu o nosso rebento. Mas antes da gente começar o nosso ritual padrão. Se você é novo, é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário para ajudar o canal a crescer. Pega papel e caneta porque você já sabe, né? É hora do estudo. Quando nós falamos de seres vivos, conceituamos seres vivos aqui no canal, nós dissemos que uma das características para que um ser seja assim considerado é possuir ciclo de vida. Nascer, se desenvolver, reproduzir e morrer. É claro que toda vez que eu falo no ciclo de vida, vem alguém que comenta sobre aquela água viva que não pode sofrer ação do tempo, que não envelhece, que não morre por tempo. Bem, é real, essa água viva existe, ela, claro, pode morrer sim, ela não é imortal. Ela pode morrer sendo predada, ela pode morrer por alguma questão mecânica, mas de fato ela não envelhece. O fato é que o ciclo de vida é característico dos seres vivos e ele tem aí as suas etapas muito bem definidas. Porém, essas etapas não são iguais para todos os seres vivos. Nem todo ser vivo nasce da mesma maneira. Quando a gente no último vídeo falou dos tipos de ovos, a gente já mostrou aí bem claramente que o processo de nascimento não é igual para todo mundo. Quando a gente fala, por exemplo, da reprodução assexuada e da reprodução sexuada, a gente mostra também que a etapa da reprodução não é igual para todo mundo. Agora vamos falar o que está entre esse nascimento e essa reprodução, justamente a etapa do desenvolvimento. E a gente vai classificar o desenvolvimento dos seres vivos em dois tipos: o desenvolvimento direto e o desenvolvimento indireto. Esse desenvolvimento direto, o primeiro tipo deles, é bem fácil de se compreender. O que acontece? O que caracteriza ele? O filhote tem características muito semelhantes ao adulto, ou seja, é uma pequena cópia do adulto. Ah, quer saber quem faz isso? Olha só, eu trouxe um exemplo bem fácil para vocês entenderem. Vejam só um exemplo de desenvolvimento direto. O filhote parece o adulto. Como vocês podem perceber, e a gente está tratando aí do mesmo espécime, com diferença de 40 anos entre a imagem da esquerda e a da direita, as características da época de filhote são mantidas na fase adulta. Ou, se preferirem, as características da fase adulta estão presentes desde a época de filhote. E aí vale aqui ressaltar que a quantidade de cabelo na cabeça é algo individual deste espécime, não é geral para a espécie como um todo. E aí, dado o exemplo que eu acabei de mostrar, fica fácil saber quem vai fazer esse tipo de desenvolvimento, quem vai apresentar desenvolvimento direto. Nós, seres humanos, como todos os mamíferos, as aves, os répteis e alguns tipos de peixe. É comum para esses animais. Bem, o desenvolvimento indireto, em contrapartida, não apresenta uma fase de filhote, uma fase jovem, com as mesmas características morfológicas que são apresentadas na fase adulta. A gente tem um processo de alteração de características morfológicas desde quando nós temos o nascimento até a fase adulta ser atingida. E aqui vale ressaltar também que quando a gente fala de fase adulta, nós não estamos falando da fase de maior permanência. Para nós é até instintivo falar: ah, não, minha fase adulta começa nos 18 anos, eu vou até a vida me deixar aí. E aí eu tenho muito mais tempo adulto do que jovem. Não, não é assim que funciona. Para a biologia, fase adulta, e esse é um conceito estritamente biológico, vale aqui falar, tá? Fase adulta é quando se atinge a capacidade reprodutiva, não sendo, em alguns casos, a fase de maior permanência, beleza? Bem,
Esse processo de alteração morfológica que nós temos desde o nascimento até atingir a fase adulta no desenvolvimento indireto é conhecido como metamorfose, mudança de forma. E essa metamorfose já foi estudada por nós desde quando a gente era pequeno. A gente via, por exemplo, o girino virando sapo, a lagarta virando borboleta. É justamente o processo de metamorfose presente nesses animais. Para ficar mais fácil, eu volto com aquela mesma figura que a gente utilizou quando falamos do ciclo de vida, que é a metamorfose das moscas. E a gente pode ver claramente nessa figura o ciclo de vida representado, e vamos começar lá dos ovos, na parte superior da figura. A gente olha para o ovinho e vê que ele vai eclodir e vai dar o nascimento da mosquinha no formato de larva. A larva, por sua vez, vai sofrer a primeira etapa da metamorfose e se transformar em pupa. A pupa vai sofrer mais uma etapa da metamorfose e vai formar, então, a mosca adulta. E é justamente a mosca adulta quem vai participar do processo de reprodução, fazendo assim com que o ciclo de vida gire normalmente. E aí, gente, já que a gente utilizou a mosca como exemplo, vale a pena a gente olhar um pouquinho para a classe insecta do filo Artrópoda, ou seja, os insetos. Por quê? Porque eles possuem uma grande variedade de animais classificados entre tipos diferentes de desenvolvimento. O primeiro tipo de inseto frente a essa característica são os ametábolos, aqueles seres que possuem desenvolvimento direto, como acontece conosco, com os seres humanos. Um dos exemplos desses insetos são as traças, aqueles bichinhos que adoram devorar os nossos livros. O jeitinho que a traça é adulta é o mesmo jeitinho que ela é como filhote, se tratando então de um inseto ametábolo. E aí nós temos os insetos metábolos, que são aqueles que passam por metamorfose. E nem todos passam pelo mesmo tipo de mudança, pelo mesmo tipo de metamorfose. A gente tem aí os hemimetábolos, que apresentam uma metamorfose incompleta, ou seja, quando filhotes, eles chegam até a apresentar algumas características do adulto, mas não todas. Então existe uma metamorfose muito pequena, mais sutil, mas ela está presente. Eu posso usar aí os gafanhotos e as baratas como exemplo. E nós temos os holometábolos, como é o caso da mosca, como é o caso da borboleta. Esses sim passam por um processo de metamorfose completo. A gente tem a mosca aí do jeito que a gente mostrou, e a gente tem a borboleta, por exemplo, formando lá a lagarta depois formando o casulo, e o casulo então depois dando origem à borboleta, uma metamorfose radical que realmente muda muito as características desse ser vivo. Esses foram então os tipos de desenvolvimento, a classificação dos seres vivos frente a essa etapa do ciclo de vida, dando aí mais um passo caminhando pelo nosso tema de reprodução. Antes de eu me despedir, eu deixo as nossas redes sociais, @Renologia no Twitter, Instagram, Kawaii e também no TikTok. E lembro a vocês que nós temos vídeos aqui de segunda a sexta-feira, muito conteúdo, mínimo 8 vídeos semanais. Então, não perde tempo porque a vaga vem esse ano, beleza? Fica aqui o meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima.